Shalom Adonai! Estamos aqui começando mais um trimestre, né? Lições bíblicas. Nós estaremos aqui abordando o tema A Igreja dos Gentios. Nós temos em mão a lição do terceiro trimestre de 2026, ok? É a lição da CPAD. Estamos aqui em Recife. O pastor Hélio Marcos e o canal é Teologia que Liberta. Vamos aprender um pouquinho aqui, compartilhar acerca das aulas, né, que nós temos aí na Escola Bíblica Dominical. E o título é O Chamado para os Gentios. O textuário diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. A verdade prática diz: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 13, de 1 a 12. Ok? Nós não vamos ler, porque nos tópicos abordaremos a leitura, ok? Para não ficar tão extenso. Porque uma aula dessa, 4, 5 horas ainda é pouco, né? O tema é muito rico, né? Nós vamos aprender o Evangelho sendo levado aos gentios, aonde começa ali o trabalho missionário do apóstolo Paulo e Barnabé. A primeira viagem missionária. A introdução diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para o evangelismo dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não com estratégia humana, mas com resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar nações. O nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo, lá em Atos 11, versículo 26, nós vamos ver que cristãos judaizantes, eles foram até Antioquia e levaram a palavra aos judeus e também aos gregos, né? E quando a igreja em Jerusalém ficou sabendo que o evangelho tinha chegado até os gentios, lá em Antioquia, eles enviaram Barnabé. Barnabé foi e viu que realmente o evangelho estava crescendo ali no meio dos gentios. Então ele parte para Tarso, que era bem perto, né, ali, e foi se encontrar com Saulo, né, que também é conhecido por Paulo. E ele agora vem os dois para Antioquia e passam ali vários tempos ali ensinando a doutrina do evangelho para aquelas pessoas, ok? Então a gente vai ver a Antioquia, um centro escolhido por Deus. E o interessante é que depois disso, né, a Bíblia fala que ali existia profetas, doutores servindo ao Senhor. E o que nós vemos é que em Atos 13, a palavra de Deus nos ensina que eles tiveram uma reunião, né, esses profetas, esses mestres, né, Saulo, Barnabé e outros, e o Espírito Santo achou por melhor separar, disse, né, separar Paulo, né, ou Saulo e Barnabé, e para a viagem ou para a obra missionária que eu vou mandar eles ir. E o interessante é que a Bíblia narra que Marcos, ou João Marcos, que era primo de Barnabé, também foi nessa missão com eles, né? Eles foram separados, Paulo e Barnabé, pelo Espírito Santo e foram enviados, né? A cidade de Antioquia também era conhecida como Antárquia, hoje é conhecida como Antárquia, né?
naquele tempo era Antioquia da Síria, porque existia outra Antioquia que nós vamos ver mais para frente, ok? O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado como justiça de Atos do Espírito Santo. É ele que inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce de criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos com a pentecostal, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo. O interessante é que a doutrina pentecostal nós podemos ver em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus ressuscitou e foi ter com os apóstolos. A Bíblia fala que ele, chegando ali, ele soprou sobre ele o Espírito Santo e passou 40 dias ensinando a eles pelo Espírito. A Bíblia fala que em Atos 1 e 8, antes dele ser levado aos céus, ele disse para seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder, e então serem minhas testemunhas. Quer dizer, eles já tinham o Espírito Santo e eles agora seriam cheios do Espírito Santo. Foi o que aconteceu em Atos 2. De repente eles estavam unidos ali, cerca de 120 discípulos perseverando na fé, na oração. E de repente veio aquele como um som impetuoso, né? E eles viram línguas repartidas como de fogo descendo sobre eles. E eles ali foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas, ok? Então a gente vê agora a igreja em Atos 13, ali em Antioquia. Agora o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para uma missão, né? Levar o evangelho aos gentios, né? E eles partiram, assim como o Espírito Santo, né, enviou a eles. E o interessante é que quando eu vejo essa obra missionária, eu só me lembro dos 2 missionários suecos, né, que vieram dos Estados Unidos para cá, cheios do Espírito Santo. A Bíblia, ou melhor, a história relata que Daniel Berg e Gunnar Vig, eles vieram com suas esposas dos Estados Unidos depois de serem batizados com o Espírito Santo. Eles eram batistas, né? E tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo enviou eles, assim como fez com Paulo e Barnabé. E eles vieram para o Pará, não sabiam nem onde era, mas olharam no mapa e chegaram no Pará, ali em Belém, né? E narra a história que eles foram para Batista e o pastor não concordou com a doutrina pentecostal, e eles agora saíram do meio deles e foram e começaram uma igreja por título Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja pentecostal do mundo, Assembleia de Deus, de Belém. É bem certo que ela se dividiu em vários membros, né? Temos a Assembleia de Deus aí de Belém, da Madureira, de Pernambuco e de várias outras aí denominações, milhares delas aí com o nome Assembleia de Deus. As mais conhecidas é a do Braz, Madureira e a de Belém, ok? Mas o Espírito Santo começou uma grande obra e a gente recebeu. E a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé, nas suas viagens missionárias, né? Eles tiveram muitas dificuldades, né? Mas eles contavam com a ajuda do Espírito Santo que os guiava, certo? Então nós vemos a primeira igreja cristã, né? No caso denominada como igreja gentílica, a sua base era em Antioquia, ok? E nós vemos agora que Antioquia é uma cidade que foi fundada há 300 anos por Seleuco I, em homenagem a seu pai, aqueles generais que assumiram o lugar de Alexandre o Grande, né? Os 4 generais, e um deles, por nome Seleuco, eles, nessa faixa de 300 anos antes de Cristo, ele agora colocou ali, certo? O nome ali de Antioquia, né? Que era conhecido no tempo de Jesus, né? De Paulo, de Pedro, João.
Então a gente vê Paulo e Barnabé obedecendo o chamado do Senhor, ok? Então vamos aqui para o segundo tópico da lição, que diz assim: o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Atos 4:31, 5:41, 7:55. O batismo do Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos pontos da região. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. E a gente vê que a obra dos apóstolos ela era única, exclusivamente baseada no poder de Deus. O apóstolo Paulo uma certa vez falou: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para transformar a vida do pecador. E eles cumpriram aquela palavra do Senhor em Marcos 16. Esses sinais seguirão aqueles que crerem, expulsarão demônios no meu nome, curarão enfermos, falarão novas línguas. E era o que se via, sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus nos ensina que a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Eram homens cheios, transbordando do Espírito Santo. A gente vê logo ali, depois do batismo com o Espírito Santo, né? O derramamento, quando Pedro e João vai ali ao templo e tem um aleijado. E ele diz que não tem ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele dava. Em nome de Jesus, ele mandou aquele paralítico se levantar e ele se levantou para a glória do Senhor. E a gente vê também outros discípulos fazendo a mesma obra, né? O apóstolo Paulo, ele usado por Deus, a gente vê quando ele chega ali naqueles lugares, tem um mágico, né? Aquele homem que enganava, né? Que era o braço direito do cônsul. E o apóstolo agora repreende ele fica cego por um tempo. E o cônsul, quando vê aquela maravilha, se converte ao cristianismo, né? Por quê? Porque o evangelho não é só palavra, o evangelho é poder de Deus para transformar a vida do pecador. Amém? Evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Em Pafo, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do cônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos eventos. O terceiro tópico da lição diz assim: a igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala na igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. O tópico 2 o segundo ponto do tópico 3. E o terceiro ponto é uma igreja que cumpre a grande comissão. Interessante que as igrejas, né, elas têm que estar firmadas em Deus através da oração, do jejum e da leitura da palavra, buscando a presença do Senhor, né, para que ela possa ser guiada pelo Espírito Santo e implantar as obras que o Espírito Santo quer implantar naquele lugar. O interessante é que aqui o Espírito Santo queria que a igreja avançasse para cumprir a palavra do Senhor, que eles seriam testemunhas de Deus, né, do Senhor Jesus em todos os lugares. E a gente vê que
A igreja ora e separa Paulo e Barnabé para aquela viagem. E o interessante, irmãos, é que eles obedecem, né? Sem pensar duas vezes. Foram enviados confiando única e exclusivamente no chamado de Deus, e que Deus é poderoso para guardar, para livrar, para abençoar, estar com eles para dar vitória, né? E a igreja não ficava apenas orando, intercedendo, mas era aquela que mantinha através de recursos, né? Os missionários. A gente vê que hoje tem muitas igrejas aí que enviam missionários para o campo e não mandam sustento, né? E os missionários passam por dificuldades grandes. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, talvez eles não aguentassem, né? Padeceriam em situações difíceis, né? Em lugares que eles não conhecem, em outros países principalmente, feito muitos vão para a África, né? E todo mundo sabe ali o poder da magia negra, né? O satanismo, aquelas práticas, né? Onde muitos batem de frente com as hostes infernais. Mas a igreja está aqui orando e está mantendo também materialmente, mandando condições financeiras para ajudar, né? Os missionários, ok? Através do dízimo e da oferta. Tem pessoas que são contra o dízimo, dizendo que o dízimo não é para hoje. Então, não seja um dizimista, mas seja um ofertante, né? Mas faça com amor, feito a Bíblia fala, né? Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Saiba que a sua contribuição é importante para uma igreja que mantém missionários no campo. Você pode adotar um missionário, né? Na Janela 1040 tem muitos missionários que precisam muito mais do que sua oração. Precisam das suas contribuições também, né? Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém milita, ninguém vai para uma guerra às suas próprias custas, né? Mas é o governo que mantém o exército lá, mandando não só armamento, mas também as condições para que eles possam sobreviver, né? O essencial para que eles possam sobreviver naquela peleja. Então saiba, irmãos, que você não foi, mas você pode ser cooperador na missão. Você não vai, mas você pode cooperar. Você pode mandar, né, a sua oferta, né, dinheiro ou em alimentos para ajudar os missionários. E você também que não pode ir uma viagem transcultural, você pode evangelizar no seu bairro no domingo à tarde. Você pode fazer missões aqui no interior, né? As tribos indígenas, no sertão. Muitas pessoas estão lá perecendo, né? Precisando ouvir a palavra de Deus, com o coração ardente, com sede, né? E também passando por necessidades. A gente vê muitas igrejas aí que se reúnem e fazem essa obra missionária no tempo de hoje, levantando fundos, ofertas, cestas básicas, roupas. Muitas levam médicos, né? E vão, e às vezes passam um final de semana, outras passam uma semana. Esta é a obra da igreja, socorrer os necessitados, órfãos, viúvas, tá certo? E levar o ídolo glorioso do Senhor, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão descendo muitas vezes a sepultura sem Deus, sem paz e sem salvação. E que esse sangue não seja requerido de nós, mas que nós possamos fazer feito o apóstolo Paulo, né? E a igreja de Antioquia e Barnabé. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Então vamos estar orando aí pelos missionários, tá certo? E sabendo que a obra de missões está no coração de Deus. O Espírito Santo é quem capacita. Talvez você olhe para você mesmo e diga, irmão, mas eu não sei nem falar. Quem falou isso foi Jeremias. E Deus disse a Jeremias, Jeremias, não diga eu sou uma criança que eu não sei falar. Mas tudo aquilo que eu botar na tua boca, você vai falar. E do jeito que o Senhor quis, Ele fez. Sofreu, padeceu, mas valeu a pena servir ao Senhor. Amém? E estaremos, né, logo fazendo a segunda lição e que você possa também participar. Amém? E deixar seus comentários, suas perguntas acerca dessa lição, da segunda, da terceira, da quarta. Nós vamos estar respondendo a você segundo a luz da Bíblia, ok? Shalom Adonai e uma boa semana para vocês.